Olá pessoal, meu nome é Natasha Vogel, eu sou ortopedista pediátrica e estou agora aqui para falar com vocês sobre algumas orientações gerais, instruções gerais para os papais e mamães que têm os seus filhos que estão sendo tratados de displasia do desenvolvimento do quadril. E aqui vão algumas informações super importantes. Primeiro, sejam gentis consigo mesmos. Muitas crianças têm displasia de quadril, ela é uma doença que tem tratamento com altas taxas de sucesso quando diagnosticadas precocemente, então fiquem tranquilos, relaxem. Se ele está em uso de suspensório de Pavlik, de gesso ou de qualquer outra órtese, evitem ficar fechando os pezinhos das crianças, tá? As perninhas. Isso acaba tirando o suspensório da posição ideal, afinal ele age sob a ação da gravidade ou naquela posição que ele está. Então na hora de segurar o bebê que está usando o suspensório, o gesso ou qualquer outro tipo de órtese para tratamento de displasia, vocês podem segurar ele de frente, com as perninhas abertas, segurando pelo bumbum ou a mão até entre as perninhas, ou olhando para o horizonte, olhando para frente, também mantendo as perninhas abertas. Vários papais e mamães gostam de deixar o bebezinho assim, ó. Então sempre evitar aquelas posições de deixar as perninhas fechadas. Também não usem os slings naquela posição que a criança fica deitada e muito menos fazer aqueles charutinhos super apertadinhos onde as pernas ficam justas, esticadas e apertadas. Não se esqueça de verificar sempre as dobrinhas, virilha, pescoço, atrás do joelho. É muito importante ver se não tem nenhuma vermelhidão, nenhuma lesão, se não precisa de um cuidado maior. Outra coisa que é muito importante é durante o transporte do bebê ou da criança maior, sempre a gente tem que usar a cadeirinha para transportar o bebê de um lugar para o outro, da consulta, no exame. E agora, como fazer com esse bebê conforto com essa cadeirinha? Primeiro, já existem cadeirinhas de transporte adaptadas para isso. Então, existem pelo menos 2 marcas que fazem adaptações para esses bebês que estão em tratamento com gessinho, com as órteses que deixam as perninhas abertas. Então, vocês podem correr atrás, existe essa opção, não se desesperem. Quando vocês forem usar o bebê conforto, vocês vão colocar o bebê no bebê conforto e avaliar se as perninhas estão ficando muito fechadas ou não. O que eu vejo muitas vezes é que os pais acabam comprando aqueles redutores, né? Como ele é muito pequenininho, principalmente nas primeiras semanas, para ele não ficar sambando na cadeirinha com o movimento do carro. Os redutores da cabeça, eles vão super bem, mas os da perna, eles acabam fechando muito a perninha. Então, nessa situação, o que você pode fazer é desacoplar a parte da cabeça da parte da perninha e deixar ela mais abertinha. Ah, eu vou viajar uma distância muito grande. Então, aí a nossa sugestão é que evite essas distâncias muito longas e muito recorrentes. E caso de fato precise, faça paradas para que você consiga pegar a criança, mobilizar a perna. Além disso, existem os carrinhos. Então, nos primeiros 3 meses de vida, o carrinho ele é muito mais utilizado no formato de Moisés, que é aquela tipo caminha que a gente acopla no carrinho. Ele funciona super bem, tá? Ele deixa as perninhas abertas, a criança fica bem acomodada. Os carrinhos para as crianças maiores, às vezes, quando ela fica com a perna aberta, o joelhinho acaba batendo na lateral. Então, uma opção que vocês têm e que algumas vezes dá certo são aqueles carrinhos tipo guarda-chuva. Às vezes é mais fácil adaptar a criança, principalmente as que estão com gesso, com a perninha esticada, nesse tipo de carrinho. Outras dicas, outras coisas que eu posso orientar a vocês. Mesmo usando suspensório, gesso, as órteses, a criança deve dormir de barriga para cima. Tem que evitar, não pode, é contraindicado pelas academias brasileiras e americanas de pediatria, que a criança durma de bruço ou de lado, então sempre de barriguinha para cima. E também saber que deixar o bebê o tempo todo de barriga para cima vai fazer com que a parte de trás da cabecinha fique mais achatada. Então é muito importante vocês continuarem estimulando o bebê. Então deixar de bruço, fazer aquele famoso tummy time. Assim ele começa a sustentar a cabecinha, elevar o pescocinho e não fica tanto tempo com a cabecinha apoiada. Uma das coisas que eu preciso alertar vocês, principalmente para aqueles bebês que estão usando o suspensório de Pavlik, que já tiveram alta do suspensório, pode ficar uma marquinha na região do tornozelo. Eu vou até compartilhar uma foto com vocês. Essa marquinha
ela tende a sumir conforme a criança for crescendo e ficar sem o aparelho. Então não se estressem, isso vai passar, essa é uma pergunta super comum. E no começo a criança vai ter mesmo a predileção por ficar com as perninhas abertas. Então fiquem tranquilos, com o tempo essa perna vai fechar, vai esticar e essa marquinha que ficou na região do tornozelo, ela vai passar, combinado? Pessoal, espero que vocês tenham gostado, que tenha contribuído com vocês no dia a dia, para que mais dicas surjam, para a gente poder crescer e ir juntando todas essas informações e facilitar a vida de todos nós. Eu estou à disposição de vocês, me acompanha no Instagram, compartilhe essa informação, compartilhe comigo as suas informações, isso é muito importante para que a gente cresça, tá bom? Um beijo para todo mundo.